os planos de Deus. Então, preste atenção, não se perca, não comece a pensar nos seus problemas agora, sabe? Aproveite que você está aqui, aproveite que você já se levantou da sua cama, que você já disse não para algum outro compromisso e aproveite ao máximo o que o Senhor tem para falar para nós nessa manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos ler do versículo 57 ao 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Diz assim a palavra de Deus: Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Então vou repetir esse trecho que Jesus disse: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, crendo que essa palavra veio de Ti para nós, crendo, Pai, que o Senhor vai transformar a nossa mente, o nosso coração, a ponto de entendermos exatamente o que o Senhor quer nos dizer. Eu, em nome de Jesus, te peço que toda restrição mental, toda indisposição mental e de coração que há aqui nesse lugar, que venha engessar a Tua palavra, que venha impermeabilizar a Tua palavra, de entrar em nós, nos nossos corações, que caia por terra, mas que nós sejamos agora abertos pelo Teu Espírito. Senhor, abra a nossa visão, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para que a gente possa entender, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu, provavelmente sim, se você tem de repente mais de 12 anos, e na nossa época de infância a gente ouvia muito aquelas fábulas, né, aqueles contos, e aí tem um conto de João e Maria. Não sei se é familiar para você, mas João e Maria, a gente conhece essa história, né, uma historinha bonitinha, mas isso mostra muita coisa. Um casal de irmãos que vivia numa casa lá no meio da floresta, e aí eles vão passear na floresta sempre, e eles têm um hábito, o hábito de jogar um miolinho de pão para ir marcando o caminho, para que caso aconteça alguma coisa, caso eles se percam, caso algo dê errado, eles saibam como voltar. E um belo dia um passarinho vai atrás comendo os miolos, e quando eles se dão por conta, eles estão sem rumo para voltar para o caminho deles, e não podem mais voltar. Então o desenrolar da história você já conhece, que aqui não é importante, mas o que eu quero trazer essa história para você? Quando nós crescemos, nós fomos doutrinados de certa forma, né, a nos apoiar, a termos seguranças em coisas e a já nos precaver de algo que possa dar errado. Todos nós ou crescemos ouvindo, e talvez hoje ainda repitamos isso para os nossos filhos e netos: você precisa estudar, porque você precisa ser alguém na vida, sustentar sua família. Isso é legítimo, isso é real, isso é necessário. O problema está quando nós nos apoiamos nessas coisas, o problema está quando nós olhamos para trás, percebendo assim: aquele é o meu lugar, eu estou indo aqui, mas eu vou voltar, né? E a gente faz de tudo para não perder aquela ponte. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as pontes com o nosso passado, as pontes com aquilo que sempre nos regeu, com aquilo que sempre nos trouxe, né, uma certa segurança. E Jesus, conforme a gente viu nesse texto hoje, nos pede para destruir essas pontes. E a gente ainda vai ver alguns textos
mas hoje vamos dar uma passeadinha pela Bíblia, ainda bem que estamos no domingo de manhã, que é muito bom estudar a palavra, mas essa é a simbologia que a gente achou mais próxima, assim, é não ter como voltar atrás, né? A Bíblia aqui diz que Jesus, nesses 3 exemplos que a gente acabou de ler, as pessoas, ao longo do caminho, da jornada com Jesus, Jesus, eu vou te seguir, adorei, gostei muito, curti, vamos caminhar, estou gostando de ver isso, estou gostando de ver seus milagres, estou gostando de ver esses sinais, realmente você tem poder, você é o Filho de Deus e estamos juntos. E aí Jesus vira nessas situações e começa a colocar as exigências do reino. As exigências do reino aqui, se você parar para pensar, são muito importantes para nós seres humanos. Olha, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos, mas é muito legítimo o seu pai morrer e você querer enterrá-lo? O que Jesus estava falando? Já morreu. Se você deseja ir lá atrás de alguém morto, é porque morto estás. Então deixe os mortos enterrarem os mortos. Você tem vida, você vai caminhar a partir de mim. O que já passou, já passou. Outro ele diz, olha, você pode até se despedir, mas você vai perder aqui a caminhada, porque eu não paro. Olha, você quer andar comigo? Eu não tenho onde parar, eu não tenho onde repousar, eu não me apego a casa, eu não me apego a tendas, eu não fico naquela cidade porque ela é melhor. Eu simplesmente ouço o plano de Deus, que é meu Pai, e sigo para onde Ele me manda. Então você está disposto? E aquelas pessoas arrumavam desculpas legítimas, né? Mas mostravam, acima de tudo, que estavam mais presas, né, aos seus compromissos, às suas emoções, à religiosidade da sua própria vida. Agora, essas pessoas, elas eram de Deus. A Bíblia diz que os seguidores de Jesus que se propunham a andar com eles estavam aguardando o Messias e criam naquela hora que era o Messias. Então, não são pessoas aleatórias que estavam andando sem saber quem era Deus e o que Ele tinha. Eram pessoas que estudavam, que aguardavam Jesus, aguardavam o Salvador. Então era como nós, que aguardamos a segunda vinda de Jesus. Eram pessoas que estavam ali buscando o cumprimento do céu na terra, o cumprimento das palavras que eram ditas a eles desde pequeno. Então esse Messias chega e essas pessoas falam, eu vou ter contigo. E Jesus coloca para eles a exigência do reino. E muitos decidem não caminhar com Jesus. Esses seguidores de Jesus, eles queriam ver sinais, milagres, pão, peixe. Só que quando nós buscamos na nossa caminhada sinais, milagre, pão e peixe, nós vamos ver, porque Deus vai manifestar, porque o Senhor é um Deus vivo e Ele realiza e opera essas coisas. Mas se isso for o que te carrega, se isso for o seu objetivo de estar com Cristo, em algum momento o discurso vai começar a ser duro. Por quê? Porque você vai satisfazer a sua vontade de ver os sinais, milagres, pão e peixe. Uma hora vai estar ok para você, já vi bastante, e agora? O que temos mais? Então, o que temos é o discurso, é a forma de vida, é a forma de pensar. Então, isso aí eu já acho que está demais para mim. E aí a gente ouviu aqui na semana passada, né, na pregação da manhã, quando os discípulos dizem, Jesus, está todo mundo te abandonando, não é melhor mudar o discurso um pouco, porque está ficando pesado. E aí Jesus diz, mas eu não posso mudar meu discurso, é isso que eu penso, essa é a verdade, vocês querem ir também? E aí Pedro diz, não, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida. Por que ele respondeu isso? Porque Pedro caminhava por Jesus pela presença dele, e não pelo que ele tinha para dar. Então, quando você entende a presença do Senhor, quando você percebe que, apesar dos sinais, apesar do milagre, apesar de te alimentar com pães e peixes multiplicados num momento, você está andando com o supra-sumo dos homens, isso é a cereja do bolo. O mais importante é você entender que Ele tem palavras de vida, que Ele conduz a sua vida, e que independente de ter sinais ou não, você está satisfeito ao andar com Ele e por Ele. Então era assim que os discípulos se viam, né? Pessoas que entenderam que o plano de Deus era mais importante que os seus próprios planos. Pessoas que perceberam que a voz de Deus,
atuando na vida de um homem na terra. E aí quando eles dizem para Jesus: Senhor, eu não tenho como deixar meu pai e minha mãe, eu não tenho como deixar as minhas funções aqui para te seguir, porque você está dizendo aí que não sabe para onde vai. Jesus diz claramente: quem andar por mim, olhando para trás, contemplando, ele não está dizendo de curiosidade, será como é que meu pai está? Será como é que estão os meus negócios? É no sentido de coração. Eu deixei para trás, meu Deus, será que é isso mesmo? Não entenderam que andar a partir da voz de Deus é mais perfeito, é maior do que andar pelas nossas próprias palavras, pelo nosso próprio entendimento. O que Jesus ensina para nós nessa manhã, através da sua palavra, é quanto você está disponível a abrir mão do seu eu, das suas certezas, do seu apoio, de tudo que você um dia construiu e colocou a sua confiança naquilo, para entender que andar por Ele pode vir com todo esse bônus de continuar vivendo do jeito que você está vivendo, mas pode vir uma profundidade de relacionamento muito maior. E que abrir mão dessas coisas não significa que você precisa abandonar o seu emprego, abandonar a sua família, mas o seu coração pode estar disposto a perder essas coisas por amor ao Evangelho. É uma obediência à voz de Deus e uma confiança, é fé, irmãos. O que Jesus está mostrando aqui é: se você não tem fé de andar por mim, porque você precisa contemplar o seu passado, achando que a sua confiança está lá, você não está andando por mim. Você está andando pelo que eu posso dar e acrescentar a tudo que você já tem. Então, o verdadeiro discípulo, ele não está atrás de pão, peixe, milagres e sinais. O verdadeiro discípulo está atrás da presença de Jesus. Ela é suficiente. Ela é alimento. Ela é satisfação. Você se lembra quando Jesus morreu? Você que já conhece a história. Jesus morre, os discípulos estavam caminhando com ele até então, vendo todas essas coisas e dizendo: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida? E aí, nesse mesmo capítulo de Lucas, nesse mesmo livro de Lucas, no último capítulo, se você quiser abrir aí, é legal você marcar, Jesus aparece aos discípulos após a sua morte. A Bíblia diz que eles estavam caminhando, conversando sobre a morte. Pare para imaginar. Eu sempre gostei, quando eu assistia pregações na minha igreja, quando os pastores vinham e contavam a história. Eu acho que isso alcança o nosso coração. A Bíblia por si só, ela é suficiente. Então, pare para pensar. Eu vou ler aqui o versículo 36. Vou começar aqui. Preste atenção, se você quiser acompanhar, Lucas 24, 36. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Então, Jesus morreu, ressuscitou, ninguém sabia ainda. Os discípulos estavam lá no caminho para Emaús, de Jerusalém para Emaús, conversando: cara, que tristeza, né? Perdemos o nosso Messias, quanta falta ele faz, como é que vai ser agora? A Bíblia chega a contar, gente, que eles voltaram para sua vida normal, pescar, vão voltar a pescar, né? Vou fazer, são as pontes com o passado, porque não estavam vendo adiante. Talvez se eles tivessem rompido, eles não teriam para onde voltar e enxergariam o que não enxergaram aqui. Olha isso, eles ficaram atônitos. Jesus apareceu para eles e disse: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia ele lhe exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede, eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne, ossos, como percebeis que eu tenho. Sou eu, encosta em mim, sou eu. Vim de novo aqui falar com vocês. Mas você não morreu, Jesus? E então ele mostrava os pés, as mãos, e tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhe pediu: tem algo para comer? Eles ofereceram a Jesus e Jesus comeu. Mas antes disso, eles já estavam na casa dos discípulos. Antes disso, eles estavam no caminho de Emaús, versículo 13. Olha que doideira.
Naquele dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Andando 11 quilômetros. E iam dialogando sobre todos os fatos ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Gente, doideira, você está num caminho sozinho e de repente surge alguém do nada e começa a caminhar junto com você. Você vai... Quem é essa pessoa que surgiu aqui? Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecer, eles não viram que era Jesus. Então lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Acabou o mundo para mim, você não está entendendo? O Messias morreu. Um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos dos últimos dias? Você não está sabendo que Jesus morreu? Você está ignorando? Falando para o próprio Jesus. Ao que lhe indagou: quais? Jesus era demais, né, gente? Que acontecimentos? E eles começaram a explicar: ora, o que ocorreu, Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus, está apresentando Jesus literalmente, a ele mesmo, e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos, não acreditamos mais, que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas infelizmente ele morreu. E aí a minha salvação morreu também. Os discípulos que caminharam, neste momento, desesperançosos, estão com Cristo e não veem. Mas hoje já é o 3º dia, desde que isso tudo aconteceu. Ou seja, acabou o jeito, não tem. Porque pelo que eu conheço, só dura 3 dias um defunto para ressuscitar. O judeu cria dessa forma. E como já é o 3º dia, nada aconteceu, provavelmente ele não era o Messias. Gente, é isso que está escrito aqui, nós acreditávamos que ele fosse o Messias. E aí ele continua: é verdade também, eles estão tentando se convencer com o próprio Jesus, que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque elas foram de madrugada lá no sepulcro, mas quando não encontraram o corpo de Jesus, será que ele sumiu? Ou ele ressuscitou e você que não viu? Gente, é muito claro, né? Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos e asseguraram que ele vive. Eu acho que Jesus ficava assim: e? Vocês ainda não entenderam que sou eu. E de fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Não parece doido? Fala a verdade. Você não está acreditando, você mesmo está dizendo que todos os sinais estão acontecendo e você não entendeu ainda, né, o discípulo. Jesus então admoesta os discípulos no versículo 15. Olha como ele chama: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Eu acho que Jesus, em outras palavras aqui, traduzindo para o nosso 2023, vocês são lentinhos, hein? Vocês não entenderam que sou eu aqui. Os profetas declararam que isso ia acontecer e vocês ainda não entenderam. Eu ressuscitei. E aí não era imprescindível que o Cristo padecesse para entrasse na sua glória? Então eu padeci, morri, agora eu estou ressuscitando. Eu venho trazer o poder da ressurreição. E esse texto que eu tinha lido antes é ele se apresentando aos outros discípulos, porque eles levaram Jesus na casa. O que essa história mostra? Como nós somos tolos de coração e lentos de entendimento, ou tolos de entendimento e lentos de coração, para entender. Sabe qual é o problema? Que a gente não entende porque a gente quer entender com a nossa mente. Nós temos apoios racionais que nos fazem caminhar por Jesus, mas cheios de base, cheios de sustentações racionais, cheio de formas de como vai acontecer aquilo, como será que Deus vai fazer. Só tem 2 caminhos, ou esse ou esse. A gente anda assim. E quando Jesus vem apresentar o milagre, ou a solução, ou o poder dele para que a gente resolva algo, para que a gente caminhe naquilo a partir daquele momento,
muitas vezes são respostas de orações nossas, muitas vezes são abertura de visão que nós temos pedido ao Senhor, libertações que nós temos pedido ao Senhor, e Jesus, quando vem nos apresentar aquilo, nós, mas não foi por aquele meio, nem por aquele outro. Mas como é que vem essa resposta? Não é de Deus. Mas como Jesus está fazendo isso? Se Ele mesmo diz na sua palavra que você começa a reargumentar e tentar entender como Jesus está fazendo na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Não tente entender a obra de Deus, porque a obra de Deus, ela veio para confundir as coisas sábias. Ela é loucura aos olhos dos sábios. Então você, muitas vezes, está caminhando tentando assim, como é que Deus vai fazer? Na verdade, a pergunta é: Senhor, que doideira você vai inventar para resolver isso daqui? Eis-me aqui, quero ver. Porque o Senhor, Ele é um Deus fiel à sua palavra. Agora, não pense nos seus problemas. Não pense naquilo que Jesus poderia te ajudar. Porque, lembra quando eu falei no início? Os seguidores de Jesus que desistem dele são aqueles que não seguem por sua presença. Seguem por sinais, por presentes, pelo que desejam ver para satisfazer a sua carne. Às vezes a gente veste de espiritual algo carnal. Porque Jesus curou alguém na minha casa, porque Jesus me deu algo que eu estava pedindo muito em oração e jejum, eu entendi que este é o caminho para eu seguir Jesus, orando, jejuando e vendo os milagres dele na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu cresci numa casa onde havia milagres todos os dias, debaixo de jejum, oração e fé. Mas eu tenho certeza mesmo, hoje adulta eu tenho certeza, que a minha casa não andava por isso, ela recebia, porque cria na presença, porque buscava a presença. Então a Bíblia diz, que as bênçãos nos seguirão. Eu não estou buscando aquilo, mas ela me segue. Por quê? Porque eu busco o principal. Dias de milagres são para nos fortalecer na fé. Mas se você já tem fé suficiente para seguir Jesus, independente dos milagres, não precisa de milagre para você continuar seguindo. Com certeza algum de vocês aqui hoje tem uma oração a fazer ao Senhor, porque Ele te salvou da morte. Alguém tem? Alguém foi livre da morte mesmo, física, atropelamento, cama, doença? Alguém foi? Levanta sua mão assim. Se eu falar para você, não vamos fazer isso, mas se eu dissesse para você, levante agora e diga algo ao Senhor, um momento de gratidão a Deus, diga uma oração, louvando o seu nome porque te salvou da morte, com certeza o seu coração vai se alegrar e dizer: Senhor, você me salvou daquele leito ou daquele atropelamento, você me tirou de um lugar de morte, me deu vida. Agora, mais do que isso, você não foi... Não passei por isso, não tive nenhum, como eu, por exemplo, não tive à beira da morte em nenhum momento da minha vida, mas a minha oração sobre ter salvação e vida, ela é comum a todos. Por quê? Porque a pior morte de todas eu fui livre. Porque você que foi livre da morte em algum momento da sua vida, você vai morrer, certo? Nós todos morreremos. Então não é sobre essa morte, mas a morte eterna, aquela que o Senhor nos salvou. É sobre isso que eu estou dizendo. O sinal é o livre da morte física. A bênção é o livramento da morte física. Mas a busca pela presença é você entender que, independente da morte física ou não, você está livre da morte eterna. Você foi salvo e terá a vida eterna para você. Alguém aqui já foi curado de alguma doença incurável pela medicina, que médicos disseram para você: você não tem jeito, isso aqui não tem cura, e você foi curado? Levante sua mão. Ou na sua casa. Não? Precisamos orar por isso. 1, 2, eu aqui. Precisamos orar por isso. Não aceite os laudos, irmãos. Temos testemunhos aqui, a Evelyn estava contando, ataque de ansiedade, começou 8 anos, dependendo de remédios. Um dia ela falou: Senhor,
tem alguma coisa estranha, esse remédio caro pra caramba. Sou fiel ao Senhor, eu e meu marido, nós oramos, nós fazemos tudo, esse remédio está vindo para me escravizar. E ela contou aqui na reunião das mulheres, no dia nem teve estudo, foi o testemunho dela. E várias mulheres começaram a chorar, dizendo, eu tenho isso. E ela falou, irmãos, orem, porque o Senhor me libertou dos remédios, foi um ato de fé que eu tive. E ela disse, eu sou psicóloga, eu não posso dizer para a pessoa parar de tomar um remédio, esse não é o certo, mas eu mesma parei. Eu fiz isso e eu estou curada. Ela já está há mais de meses, sem nada. Por quê? Porque nós não podemos aceitar isso. Precisamos orar, Senhor, me dá direção, cura a minha vida. Eu quero viver sim, mas a presença de Deus, ela precisa ser mais suficiente do que todos esses sinais. Olha, quando a gente entende o plano de Deus para a nossa vida, o que para trás fica é poeira. Quando você tem um real encontro com Jesus e a conversão acontece, ela não tem volta. E aí o voltar para o passado pode ser voltar para aquilo que um dia você foi. Não necessariamente, eu sempre fui cristão, sempre fui evangélico, nasci num lar cristão, então não tenho nem volta para o passado. Você nunca foi liberto de nada na sua vida? Deus nunca te transformou em nenhum quesito? É sobre isso. Se o Senhor te libertou de algo, você foi salvo daquilo, corte, elimine, destrua essa ponte com esse passado. Se o Senhor liberou cura para a sua vida, destrua essa ponte. Se o Senhor liberou que você não é mais uma pessoa que anda perambulando por aí, pedindo para as pessoas te amarem, e você foi liberto dessa dependência emocional, e agora Jesus te satisfaz, elimine essa ponte com o passado. Não faça como João e Maria e fique marcando para um dia, quem sabe, se você quiser voltar, está ali o caminho de volta. Abra comigo, por favor, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Peraí, deixa eu ver. 20 e 21. Diz assim: então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Esse texto aqui, ele é o chamado de Eliseu. Elias não conhecia ele. Elias recebeu lá na caverna, que ele estava lá na caverna. Deus vira para ele e fala assim: levanta da caverna, para com esse mimimi. Para com esse negócio de que está depressivo, que quer se matar. Você sabe o que você tem que fazer? Vem diante de mim, volta para diante de mim, olha de novo para mim, e volta lá para o lugar que você nunca tinha que ter saído. Essa ponte foi Deus que... Talvez a ponte do passado de Elias era ir para a caverna, né? Ele não tinha que ter feito isso. Deus fala assim: volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. E unge Eliseu. Ele apresenta o nome, Eliseu, o filho de Safate. Ele vai lá. Quando ele chega, o que Eliseu está fazendo? Orando, jejuando, orando de joelhos, se consagrando, trabalhando. E a Bíblia diz que ele tinha 12 juntas de boi. Isso era muita coisa. Era um homem importante, era uma família de bens. E ele estava ali trabalhando, cuidando dos bens da sua família. E quando ele estava no último boi, Elias aparece e joga a capa em cima dele. Isso era o significado: eu vou te adotar, você vai ser meu aprendiz, você vai morar comigo, vai viver comigo. Ele diz: eu preciso só avisar meu pai e minha mãe. Vai lá, rápido.
Foi lá, pai, mãe, estou indo, vai se cumprir aquilo na minha vida. Eu penso assim, olha, não foi do nada. Eliseu era um homem de Deus, família de Deus. Pensa você que quer que seu filho seja um jogador de futebol. Aí você põe ele na escolinha, você está anos ali preparando seu filho para ser um jogador de futebol. Aí um dia, seu filho está arrebentando lá no campo, jogando, e aí chega um olheiro e fala assim, eu vou pegar aquele menino ali, ele vai morar lá em Belo Horizonte, vou botar ele no campo do Cruzeiro lá, tem comida, tem bolsa de estudos. Aí o seu filho vira e fala, estou indo. É para isso que eu estava te criando mesmo. Entende? Então Eliseu vira e fala para os pais, estou indo, vou ser o substituto de Elias, ele já jogou a capa em mim, fui o escolhido, Deus com certeza falou com ele. Pegou os bois, matou, pegou o instrumento de arar, de semear e plantar, colher, e eliminou, queimou. O que ele fez ali? Ele destruiu. Ele disse assim, se eu tiver que voltar, não volto para isso. Porque, na verdade, eu creio que eu nem vou voltar. Se é a palavra de Deus, Ele vai me mostrar o caminho. Essa é a ponte com o passado, é uma disposição de coração, de entender, a minha vida foi até aqui nesse lugar. Agora, eu vou seguir adiante, vou fazer o plano de Deus para mim. E aqui, gente, não está falando, abandona seu pai, abandona sua mãe, abandona seu emprego, vai viver de ar, não é isso. Mas nesta época, sim. Aconteceu de fato isso com Eliseu. O que Deus está botando aqui no princípio bíblico é, não se apegue, porque tudo que você tem hoje fui eu que te dei. E se eu estou falando, vá para cá, você tem que falar assim, então tchau para isso. Deus vai arrumar um jeito. Como diz uma amiga minha, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Paga a conta, vai chegar o jeito e vai acontecer. E eu queria contar rapidinho um testemunho para vocês, que talvez vocês não conheçam. Mas quando eu era criança, com uns 6 anos mais ou menos, quase 6, ainda 5, meu pai recebeu uma palavra de que ele interromperia a vida dele de homem de negócios, e ele seria um evangelista. Como isso ia acontecer, ninguém sabia. O fato é que ele teria que abrir mão das coisas que estavam sustentando ele ali. E isso teve que ser antes dele já começar a fazer. Entende? Então ele teve que tomar uma decisão. Eu aceito, eis-me aqui, peça desligamento de todos os seus empregos, pedir. E agora, Senhor, as coisas começaram a surgir. Dinheiro foi aparecendo. Isso aqui eu vou pagar a gravação do seu disco. E ele foi lá e gravou. Aí, primeiro disco, que na época era LP, né? Não vendeu nada, só para a família e os melhores amigos. Aí ele fez o quê? Vou pegar coisa para vender, né? Vou vender pó de café, linguiça e mel. Foi a época de mais falta, de mais escassez, falta não, escassez dentro da minha casa. Onde nós tínhamos muitas vezes que dividir um pão, uma bisnaga inteira da padaria, com 4 ovos, um para cada um. E as crianças, que era eu e minha irmã, a gente só gostava da gema. Então eles deixavam a gente comer a gema e depois eles pegavam a clara e botavam no pão deles. Muitas vezes, nós não tínhamos fome, mas nós comíamos isso. E nada acontecia financeiramente. A ponto do meu pai chegar um dia e falar, será que foi isso mesmo que eu ouvi? Vera, você disse que teve a visão lá, batimos com o Espírito Santo, amém, mas o negócio está ficando ruim. E minha mãe falou, eu tenho certeza da palavra que Deus deu. São momentos onde a gente vai ver a provisão do Senhor. Irmãos, eu nunca vi tanta coisa chegar na minha casa. As pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo, eu não sei o que houve, mas eu passei aqui, lembrei de você, vou deixar uma caixa de peixe. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estava pensando em vocês, eu vou dar uma sacola de roupas para as crianças. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu carro está à disposição, se vocês precisarem. A gente ia de ônibus para a Baixada Fluminense para ele cantar nas igrejas lá, para tentar vender um disco. E aí, irmãos emprestavam o carro, mas não tinha dinheiro para botar gasolina. E olhava assim, o ponteiro da gasolina estava no baixo, o irmão esqueceu de abastecer, emprestou o carro, mas não lembrou disso. E a gente não tinha dinheiro.
era dependendo do que vendesse lá. Aí, ponteiro da reserva, lá embaixo, o carro começando a morrer, meu pai botava a mão no marcador lá e falava: Senhor, em nome de Jesus, a gente tem que chegar nesse lugar. Bota seus anjos cuspindo aí nesse tanque e enchendo essa gasolina do céu aí. Vocês podem achar que é mentira, mas isso aí é com vocês, com Deus. Mas a gente sempre ia e voltava, e muitas vezes o dinheiro que tinha, que a gente vendia o CD, era para a gente pagar uma conta. E aí vinha um irmão: irmão, eu quero te dar algo a mais. Aí dava uma oferta que era o dinheiro da gasolina para voltar para casa. São milagres assim, mas a dependência desse milagre, ela veio por quê? Porque eu abri. Minha família abriu mão de conforto. Então aí você começa a ver o milagre. O problema é que a gente quer, no nosso conforto, ver o milagre. No nosso conforto, receber os sinais. No nosso bucho cheio, entender que os céus se movem a nosso favor. E não estamos dispostos a passar o perrengue. O Deus da provisão, ele aparece para quem está precisando. Certo? Então você não pode ver o Deus da provisão agarrado a tudo que você tem. Porque você já tem. Entender que só Deus pode sustentar. Só Deus pode falar mais alto do que outras vozes. A palavra se cumpre, irmãos. Deus é fiel à sua própria palavra, às suas promessas. Se o Senhor falou algo e você está construindo em cima da sua presença, o Senhor vai fazer e Ele vai estabelecer. E volte-se para Ele. Versículo 62 de Lucas, que a gente leu: ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é a palavra de Jesus. É duro, mas é verdade. Porque se você tem algum apego, se as suas emoções dependem de pessoas, se o seu conforto depende do seu emprego, hoje em dia nem o funcionário público pode ter tanta certeza do amanhã, gente. Nem o melhor concurso de todos que você possa ter feito na vida, você pode ter tanta certeza do amanhã. Libere-se para Jesus fazer, sabe? Fala: Jesus, o que você quer de mim? Eu quero te seguir. Está preparado para abrir mão de coisas, para cumprir exigências do reino? A gente falou aqui sobre as raposinhas, né? As raposinhas no domingo passado. Não deixa elas entrarem, não. Tem gente que a raposinha já virou bicho de estimação, nem está percebendo mais. Está ali vivendo dentro da sua casa, brinca com você, brinca com as crianças, está destruindo a sua vida, sua vinha, e aí você está ali, não botou para fora. Por quê? Porque está caminhando por sinais, milagre, pão e peixe. Não está caminhando por presença. Eliseu queimou os instrumentos, matou os bois, deu para as pessoas comerem, e foi para Elias. Você se lembra de alguma história parecida? Eu me lembro de uma controversa. Jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: eu estou prontinho, eu faço tudo. Jesus: então tá, então só falta uma coisa você fazer. Realmente você faz tudo. Me lembra até aquela carta da igreja no Apocalipse, Éfeso, se não me engano. Vocês são ótimos, igreja maravilhosa, fazem tudo certo, mas tem uma coisa que vocês não fazem: vocês perderam o primeiro amor. Mas vocês têm a meu favor que vocês são contra os nicolaítas, que eu também odeio. Mas vocês perderam o primeiro amor, porque as pessoas estavam tão preocupadas em zelar por aquilo que era satisfação para Deus, que esqueceram de olhar para o próprio Deus. Isso é muito importante que eu falei agora, olha aqui comigo. Éfeso estava tão preocupado em zelar pelas coisas que Deus gostava e botar para fora o que Ele não gostava, que eles começaram a cuidar mais do que era pecado. Não, pecado aqui não pode, aqui também não pode. Isso aqui não é de Deus, isso aqui também não pode, isso aqui não agrada a Deus. Estava zeloso. Vamos fazer a vontade de Deus. Qual é? Vamos agora alimentar os pobres, vamos agora fazer. Então eles estavam fazendo tudo certo, mas eles não estavam mais olhando para Jesus como o amor perfeito. Eles estavam fazendo aquilo por merecimento.
E aí Jesus vem para eles, cara, vocês estão fazendo tudo certo, mas eles não estão mais olhando para mim. E é sobre isso. Não adianta eu cumprir as regras, eu obedecer os mandamentos por merecer algo. Porque se eu obedecer, eu pelo menos vou me dar bem em algum momento, né? Porque aí você até ora assim, Senhor, então, afinal de contas, né, eu obedeço, eu faço, eu aconteço. E aí você vem exigindo as coisas de Deus. Sinais, milagre, pão e peixe. Não é presença. Jesus, não precisa me dar nada, porque tudo que você tinha para me dar, você já me deu, salvação. O resto agora, o que acontecer, eu estou contigo. Inclusive, se eu tiver que morrer por ti, morrerei. Esse é o coração disposto a seguir por Jesus. Então, Eliseu, com o jovem rico, ele é controverso, porque ele vai, queima tudo, dá tudo para os outros. Come aí, gente, que eu estou indo embora para o meu novo momento com Deus, o novo plano de Deus para a minha vida, a minha vida nova. Algo novo vai acontecer em mim. Talvez eles aplaudiram, vai com Deus. Boa viagem. E lá foi Eliseu atrás de Elias, e a história você conhece. Teve mais poder do céu sobre Eliseu do que sobre Elias. Teve mais sinais e maravilhas através da vida de Eliseu. Isso aponta para quê? Isso aponta para Jesus. Isso aponta para o que Jesus quer fazer conosco. Jesus disse, vocês vão fazer obras ainda maiores do que as faço, mas vocês têm que caminhar comigo como filhos, como herdeiros. Então vocês têm que abandonar tudo mesmo, queima, acaba com o passado. Não deixa aquilo mais governar você. E olha para mim, olha para o que eu tenho, são planos novos. Viver algo novo, a gente precisa abrir mão do velho, né? A gente precisa mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa mentalidade, mudar as nossas amizades, mudar até os locais que a gente frequenta. Nós precisamos fazer isso. Vivian, mas é difícil, sabe? Porque eu já estou acostumado com aqueles meus amigos, com aquelas rodas. Há rodas que eu prefiro nem saber que elas existiram. Quanto mais sentar ali e participar daquela conversa. Não, mas nós temos que ser luz no mundo, é verdade. Temos mesmo. Então seja, quando a roda da mesa começar a falar algo, você levanta como profeta e fala assim, em nome de Jesus, isso está errado. Eu não compactuo com essa verdade. A verdade de Cristo, abre a Bíblia e começa a ler. Aí, então, você não está sendo luz. Você quer ser luz na sua mente, vestido aí de espiritual, porque você quer estar na mesa. Eliseu creu de tal forma no que Deus estava falando. Eliseu creu que Elias era um homem de Deus, que recebeu a visão, que largou tudo e foi. Queimou tudo e foi. Acabou com o seu passado. Desligou emocionalmente da família. Aquilo era mais uma religiosidade do que emocional, tá? Era como se você tivesse que prestar contas mesmo naquela época e você tivesse que se desligar da sua parentela para viver com outra pessoa, te dando toda a provisão que você teria. Em 2 Coríntios 5,17 diz, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um versículo do Novo Testamento para nós. Você está em Cristo, você foi liberto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conheceu realmente Jesus, se você deixa Jesus fazer morada realmente na sua vida e ser realmente Deus, Senhor, você não olha mais para o passado. Você não quer mais saber daquilo. Você não deseja voltar atrás. O que você quer é prosseguir para as coisas que estão adiante de mim. Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando no plano. Eu não quero saber como Deus vai fazer, eu sei que Deus está me chamando por esse caminho, eu sei que Deus vai realizar algo novo, e não é sobre mim, eu sou um instrumento. É por isso que Deus se agrada tanto das pessoas que não têm prazer no terreno, porque Ele fala assim, para ser meu instrumento, e eu só faço doideira, tem que ser outro doidão. Então o doidão, né, que não tem apego nenhum e acredita nas maluquices de Deus, gente, entre aspas, Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, e é nesse sentido, tá? Isso é versículo bíblico. É loucura.
Então, o instrumento que Deus usa na terra tem que entender loucura, tem que aceitar as loucuras, tem que falar assim, ué, gente, não tem explicação para isso não, é isso aqui mesmo. E tudo você vê Deus? Sim, tudo eu vejo Deus. Em tudo você acha que é livramento? Sim, tudo eu acho que é livramento. E tudo você acha que foi Deus que mandou aquela bênção? Sim, é assim que eu leio, de verdade. Ontem eu estava almoçando com os amigos, e aí a gente estava sentado, as crianças brincando na piscina, e aquela coisa, e daqui a pouco a gente começou a tomar o cafezinho, as crianças saíram, a gente enxugou todo mundo, foi todo mundo brincar na sala, estamos de olho lá na mesa, daqui a pouco a piscina lisinha, ninguém na piscina. E a gente conversando, coisas de Deus, tá? Eram coisas de Deus, falando de reino de Deus. De repente eu só ouvi, porque meu ouvido é de tuberculoso, um barulho assim. Quando eu olhei para a piscina, minha filha menor, totalmente imersa na água, se balançando, e eu puxei ela pelo cabelo e trouxe ela de volta. Aí você fala para mim assim, caramba, que sorte. Sorte não, Deus. Porque hoje, irmãos, e eu estou falando isso, eu não estou assim, lamentando, podia ter morrido, meu Deus, como é que ia ser? Porque eu não fico presa nisso não, fiquei 10 minutos presa nisso, meu Deus, se tivesse morrido, como é que eu ia fazer? Meu pai ia surtar lá, ai meu Deus, como é que eu prego amanhã? E como é que eu canto de manhã? A gente começa a pensar em tudo, mas depois eu falei assim, mas o Senhor a salvou, foi o Senhor que a salvou. Não, foi você que viu. Sim, mas se eu não tivesse visto, ela teria morrido, ou se afogado, e a gente ia... E é engraçado como o Senhor vai mandando sinais, né? E é por isso que eu estou te falando que tudo você vê Deus, tudo eu vejo Deus. De manhã eu estava assistindo um vídeo de uma criança que se afogou, acho que viralizou esse vídeo aí, de um garotinho de 13 anos que ficava impondo as mãos sobre o irmãozinho que estava afogado, o bombeiro veio tentando reanimar, muitos minutos, e eu olhei aquilo de manhã, antes de ir para esse almoço, e falei assim, Senhor, acabei de ver Bernardo fazendo isso, porque o menino de 13 anos é meu filho maior. Deus me livre, Senhor, me livra disso em nome de Jesus. Aí, a gente, mas sabe o que é isso? Você disse sim para o reino, né? Aí o diabo fica furioso, é verdade, está tentando mesmo, mas eu preciso confiar o quê? No meu Senhor, eu preciso confiar que não são os meus olhos que salvam, que não é eu estar num lugar para que os meus filhos sejam livres de algo. E irmãos, do fundo do meu coração, minhas crianças ficam doentes, tem dias que eles ficam bons, tem dias que não, tem dias que precisa comprar um antibiótico, um remédio, a gente fica ali. Ai, o Deus não curou num dia e curou no outro. O Senhor sabe. Amém, vamos embora. O que não pode é o quê? Ai, acho que eu vou desistir desse negócio, porque toda vez que eu vou pregar, acontece um negócio na minha casa. Ai, toda vez que eu me coloco à disposição do reino de Deus, acontece uma tragédia. Aí eu não quero mais fazer. Conheci uma pessoa que estava assim, já querendo desistir, porque toda vez que era seta atrás de seta, não alcançava, mas era batalha. Eu falei, mas é isso, a vida é batalha. Ainda mais quando a gente está saqueando o inferno, falando verdade, trazendo as pessoas à luz da Bíblia para entender quem somos nós diante de Deus, aí o inimigo fica como? Furioso, te dá dor de barriga, para você não querer vir, tira seu despertador, hoje quase que eu não acordei, eu preferi não dormir, entendeu? E aí como é que é? É um domingo maravilhoso. Você não fica cansada não? Não fico. Porque eu falo, Senhor, as minhas forças se renovarão. Eu abro mão de um monte de coisa, eu sei que o Senhor está aparecendo. Eu quero ser o farol mesmo, que brilha, que a sua glória reflita, que as coisas que a gente falha, que inundem as casas e as pessoas sejam transformadas e sejam novos faróis. Agora, eu não estou disposta a ficar aqui alimentando carne e trazendo palavras que as pessoas digam, poxa, foi ótimo, e amanhã estão fazendo as mesmas coisas. Isso sim cansa, isso sim traz frustração. É renovação de mente, é mudança de atitude, mudança de mentalidade. Para quê? Para que vocês sejam novos faróis e inundem outras casas, e assim a gente vai, sabe o que? Povoar o céu. Esse é o nosso maior objetivo. Soberania é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Amém? Você quer isso para a sua vida nessa manhã? Você quer fazer algo que o Senhor tem apontado para você, mas que você precisa abrir mão de algo? Vamos ficar de pé.
quero chamar você aqui, nós vamos orar e ministrar. É importante esse momento de apelo. São passos que você dá no mundo espiritual. Se você quiser se ajoelhar aqui na frente, entregar algo ao Senhor. Se o Senhor ministrou algo aí no seu coração e você está sem coragem de fazer, venha também, nós vamos ministrar sobre isso. A unção do trono de Deus vai invadir aqui a sua vida. E você vai ser capacitado para abandonar as coisas velhas. Você vai ser capacitado pelo Espírito. Já pode começar a vir. E enquanto você estiver orando e entregando ao Senhor e dizendo: Deus, eu entendi, o Senhor está me apontando isso aqui, o poder de Deus vai começar a ministrar sobre você, vai te dando força, vai causando ojeriza a algumas coisas, vai trazendo para você um entendimento espiritual sobre a situação. E se você não confia, está faltando fé. Senhor, eu estou tentando fazer as coisas da minha forma. Eu já fico até confuso ou confusa de saber se é a tua voz ou não, se é a minha. Você está precisando então romper. Porque quando a voz de Deus vem, ela é claríssima. E quando você tem muitas vozes ao seu redor falando, você se perde um pouco na voz de Deus. Então nós vamos orar por isso. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor